Cara, que saudade daquele plen, 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 plen. Puta que pariu, isso era muito bom. Aí ele tocava um tamborzinho. Porra, que saudade, cara. Como era bom. Era muito bom, cara. Assistir um Jô Soares. Saudade do caralho. Ai, meu Deus do céu. Era muito bom, cara. Você que é da minha idade aí, você também tá sentindo algo esquisito porque o Jô Soares morreu? Comenta aí na plataforma, no Saco Cheio TV. Qual a sua lembrança com o Jô Soares? Comenta aí. Por que era tão bom assistir o Jô Soares? Por que era uma sensação tão gostosa? Aquele pianinho no início. Aí ele dava boa noite com as mãozinhas no bolso. Aí introduzia os convidados que iam participar do programa naquele dia. Eram uns 3 entrevistados por episódio, né? Era interessante, cara. Não era uma entrevista por programa, eram 2 ou 3, se eu não me engano. Cara, e tem entrevistas memoráveis, né? A do Eduardo Sterblich foi uma das mais engraçadas. Uma das mais memoráveis, inclusive. O Jô Soares adorou o Eduardo Sterblich. Eu lembro daquele cara do aquecimento global. Lembra do Ricardo Felício? Acho que foi um dos primeiros... Cara, essa foi muito boa, cara. Eu lembro que na época... Deixa eu pesquisar isso, cara. Foi uma das primeiras vezes que surgiu um cara negando o aquecimento global em rede nacional. Assim. E nessa época... Olha como o mundo mudou, cara. Nessa época, ainda se permitia existir pessoas que viam o mundo de outra forma. Hoje isso virou um crime, sabe? Que, tipo assim... Nessa época... Era um consenso que tá rolando um aquecimento global, beleza, era um consenso, todo mundo concordava com isso. Tinha algumas pessoas que não concordavam, falavam, não, isso é uma farsa, tá? Era só pra tu entender a vibe da época. E as pessoas que falavam que era uma farsa, simplesmente era só mais uma pessoa falando algo, e ela ia no programa do Jô, ela ia na Globo, ela tinha espaço nos lugares, e ela falava os negócios, e algumas pessoas discordavam e outras concordavam, e ficava nessas, entendeu? Só que o tempo passou e agora as pessoas que têm uma voz destoante, elas foram meio que marginalizadas, pode ser? Não, é muito forte. Marginalizada é uma pessoa que tá morando numa favela, excluída da sociedade, sem acesso a nada. Isso, marginalizado. Mas tu entendeu? Metaforicamente falando, ela foi marginalizada no mundo das ideias, no mundo da discussão, e ela é meio que tratada como uma criminosa hoje. A pessoa que fala que o aquecimento global é uma farsa, hoje ela é considerada um demônio, ela tem que ser excluída, ela é o problema do mundo, ela tem que morrer, mesmo que simbolicamente, entendeu? Eu acho que a mesma coisa com coisa de desarmamento, eu acho que também no Jô foi alguém falar do desarmamento. Eu não sei se o Benê Barbosa chegou aí no Jô, mas o que eu tô falando é que nessa época as coisas eram mais leves, a gente aturava. Não é que a gente aturava, a gente simplesmente considerava um cara que achava o aquecimento global uma farsa, só mais um cara. Fala aí, cara. Fala o que tu acha aí, de boa. E algumas pessoas discordavam, outras concordavam, e essa era a vida, cara. Não tinha esse sentimento bélico que tem hoje. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que nessa época, até um terraplanista poderia ir no Jô Soares. Se é que não foi. Pra falar, eu acho que a Terra é plana. E aí o Jô Soares ia rir, ia perguntar umas paradas, e era isso, cara. O cara não ia ser tratado como um doente mental que tá espalhando desinformação e por este motivo tem que ser preso por fake news. Sabe? Não tinha essa vibe horrível. Não é essa a vibe do mundo hoje? Não parece que é essa a vibe do mundo hoje? Essa voz que eu acabei de fazer? Este cara é um problema pra nossa sociedade. Cara, é basicamente uma velha da igreja falando: este é um mau exemplo para os jovens. Isso é coisa do demônio. Excluam esse cidadão da nossa comunidade. É basicamente a mesma vibe. Hoje todo mundo é assim, cara. Ó, se liga aqui, ó. Peraí. Geografia da USP.
E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não. Não tem como separar. Claro. Então, e você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do... Olha a diferença da vibe da época, cara. Olha a diferença, cara. Olha a pergunta, o jeito que ele fez a pergunta. Hoje o repórter, ou se estivesse num podcast, ia fazer essa pergunta meio que debochando já, porque a pessoa não tá curiosa pra saber como que essa outra pessoa entende o mundo. Ela já sabe como o mundo é, e se tem uma pessoa que pensa diferente, ela é um palhaço no mundo. Então eu já vou fazer essa pergunta debochando. Cara, que saudade dessa época, hein? Continente. Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então, é isso que é o pior. Você tá... Não carece de prova. Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Então, basicamente é um cara que acha que o aquecimento global não existe. Que é uma farsa. E aí ele explica os pontos dele, cara. Aí era uma época tão leve que era só um cara. Pronto, era só isso, cara. Se ele falasse isso hoje em algum podcast, esse cara no dia seguinte ele tava em 15 portais de notícias sendo tratado como o pior ser humano do mundo, que é um agente da desinformação, aí sei lá, aqueles, como é que é o nome daqueles STF ia atrás do cara, ia bloquear a rede social, ia multar, e um monte de jovem no Twitter ia começar a falar que esse cara é o mal do mundo, que ele é um bolsominion, que ele é o problema e que ele tem que ser preso. E, cara, a gente tá... Saudades, Jô Soares! Eu acho que todo mundo sabe que o Jô Soares, eu acho que ele era mais de esquerda do que direita. Então, nessa época, era mais tranquilo ser alguma coisa. Não significava que você era um merda. O que eu tô falando é... Eu acho que o Jô Soares, ele era mais de esquerda, porque ele era... carioca, da elite da global e era amigo dos Caetano Veloso da vida, então provavelmente ele era mais de esquerda, da MPB, essa galera assim. E ele tratou o cara com respeito e tá curioso pra entender o ponto do cara de que não existe aquecimento global. Raramente eu vi o Jô Soares engajando em alguma discussão com alguém. Eu não lembro se chegou a ter alguma discussão. Cara, eu acho que ele até entrevistou o Bolsonaro, se eu não me engano, naquela época que o Bolsonaro tava começando a surgir. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Jair Bolsonaro no programa do Jô. Caralho, que saudade disso, cara. Se liga. Ele é deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro. Aqui no intervalo ele falou, eu não... Cara, tu sabe que tu tá velho quando os vídeos das coisas que tu assistia tem esse chiado no fundo. Aí tu sabe que tu tá indo pro caralho. Exigir direito de resposta. Claro, não é uma coisa oficial. Mas aqui, como é uma tribuna, quando a pessoa é citada e acha que foi dita alguma coisa que não era... Então, acho que alguém em algum programa falou alguma coisa do Bolsonaro e ele pediu direito de resposta. E olha como é que o mundo era nessa época, cara. Ele foi lá simplesmente... Eu sei que hoje ele também rejeita ir nos lugares e tal, mas olha como o mundo era tranquilo e leve, cara. O que ele acha, claro que eu convido antes que haja qualquer possibilidade de direito de resposta. Acho que o direito de resposta é inerente a qualquer programa democrático. Então eu vou conversar com o deputado Jair Bolsonaro. Lá vai ele. Ele cheio de papel na mão. Esse cara, ele tá com um monte de papel na mão e o terninho fora do tamanho dele. Cara, esse cara... Puta que pariu, cara. Esse cara se tornou de um deputado bonitinho. Eu primeiro queria fazer um presente. Engraçado. Mas elas são bandeiras que eu defendo em Brasília. Aqui. Eu acho que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade
e no tocante à violência específica da redução da moralidade penal. Caralho, é verdade, cara. O Bolsonaro, nessa época, ele falava sobre controle de natalidade pra caralho. E eu lembro que essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nele nessa época. Porque eu pensava bastante sobre essa coisa de superpopulação, de que tinha muita gente e tal. Principalmente porque os comediantes que eu assistia na época tinham muitas piadas sobre isso, sobre como tem muita gente no mundo e tal. Eu achava do caralho esse ponto, porque ele era um ponto meio não muito popular. E aí eu descobri o Bolsonaro, não sei quando, cara. Quando que foi? 2010, 2009, sei lá. E era ele falando sobre o controle de natalidade, ele falava muito sobre isso. E eu acho que ele não fala mais sobre isso, que não pega bem mais com a direita conservadora, né, falar sobre isso. Cara, que loucura que o mundo é. Agora, Eu não posso entender, João, que um garoto de 12 anos aponta uma arma pra minha cabeça e está pedindo socorro. Não. antes de mais nada, eu quero dizer Bom. que no seu e-mail tem uma coisa aqui, que não é... Aliás, Bom, mas eles se dão bem e tal. Obviamente o Jô não concorda tanto com ele e tal, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui, ó. Jô Soares se irrita com o defensor de Bolsonaro. Vamos ver isso aqui. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. O bom de ser um espectador do mundo é que tu não consegue se ofender com nada e ficar, oh, meu Deus. Porque tudo se torna engraçado, porque a reação das pessoas em relação a essa frase é o que torna tudo engraçado, cara. Eu acho que se tu começar a tentar fazer esse exercício de ser um espectador da vida e não mais um cara que tá imerso nessa da vida, tu vai começar a ver as coisas com muito mais graça, cara. Não é possível tu ver isso e tu ficar com cara de choque. É muito engraçado o cara ter falado isso e todo mundo fica, oh! Eu lembro disso, cara. Puta que pariu. Acho que nessa época foi que o mundo começou a desandar, cara. E eu acho que é culpa do Bolsonaro mesmo. Por isso que eu falo a minha tese de sempre. Se a gente deixasse o PT no poder pra sempre, a gente ia estar se amando, cara. Ele não ia estar se odiando, ia estar tudo de boa. Eu acho que tudo começou a desandar quando o Bolsonaro começou a tentar combater o PT. Lide com essa informação aí, ô conservador xarope. Tá, isso aqui é no programa do Jô. O Jô tá passando esse vídeo do Bolsonaro falando esse negócio. E aí, quando volta pro estúdio, tá o Jô Soares com uma cara de rabo. E alguém grita, viva Bolsonaro! E aí o Jô Soares olha com uma cara de espanto. Quem é que gritou esse absurdo? Aqui o mundo começou a polarizar, ó. Eu acho que foi nesse dia que o mundo começou a polarizar. Quem foi? Maluf tá na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só pra eu saber. Foram vocês três? Tu viu os caras? Palhaço, vai, palhaço. Aqui o mundo começou a desandar. É? Não, foi só um. Não, só um. Não, tá lá. Foi você que gritou isso? Mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Na verdade foi... vocês sabem, foi naquele caso. Eu acredito que o Bolsonaro, ele que foi autor de um projeto de lei para castração química de um estuprador e para aumentar essa pena, ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Ai, pelo amor de Deus, moço. Na boa. Ai, pelo amor de Deus, moço! Viu? Aqui começou. Cara, eu notei que eu acabei de me contradizer, porque eu falei que quem assistia o Jô Soares entendia contexto. E agora, dentro do próprio programa do Jô Soares, tá tendo uma puta confusão sobre contexto. Cara, que loucura. Que loucura que é a vida, cara. Cara, lembra disso? A Maria do Rosário falou que o Bolsonaro era o estuprador. Aí ele falou, eu jamais ia estuprar você porque você não merece. Tipo assim, já que eu sou, então tá, eu vou fingir que eu sou. Então vamos fingir que eu sou. Então agora eu sou. Eu não estupraria você porque você não merece. Aí a Maria do Rosário fica, que é isso? Como assim? E eu fiquei em casa, ué, mas o cara acabou de falar que ele não vai te estuprar. E que você não merece ser estuprada. Ele tá concordando contigo no fim das contas. E aqui começou a desandar o mundo, cara. Porque algumas pessoas achavam que ele tava fazendo apologia ao estupro e outras pessoas achavam que ele só... Tipo, ele estava se defendendo de um ataque. E aqui as pessoas começaram a se dividir. Cara, eu tô contando... Eu sou o Laurentino Gomes agora.
Eu tô contando a história do Brasil sobre a ótica e sobre o fio condutor de Jô Soares. Porque eu acho que aqui começou tudo, começou a cagar. Você que é jovem e não lembra disso, foi assim que aconteceu, cara. A Maria do Rosário falou que o Bolsonaro era um estuprador, meio que deixou entender, não falou claramente. Ela falou, você que é... Cara, eu tô lembrando agora, era muito mais profundo que isso, porque o Bolsonaro, ele era a favor da castração química de estuprador, como esse cara falou. E a Maria do Rosário, ela já era contra isso, porque ela é de esquerda, ela é de direitos humanos, ela defende mais a população carcerária, os ladrões e tal. Ela tem outra visão de como que deveria ser feito. E eles ficavam discutindo. E aí eles estavam na rua dando uma entrevista pra Rede TV, se eu não me engano. E ela chega no meio da entrevista e começa a meio que provocar ele. Falar, você que é o culpado disso. Você que... Aí ele fala, eu que sou estuprador, então... Aí ela fala, sim. Você que é o culpado dessas coisas. Aí ele fala... Eu jamais ia estuprar você porque você não merece. E aí o Brasil nesse momento parou e ficou todo mundo... E algumas pessoas que nem esse cara ficavam... Não, eu entendi o que ele quis dizer. E aqui começou a cagada, cara. Todo mundo começou a se odiar, porque algumas pessoas falavam... Como assim você defende um cara que fala que mulheres merecem ser estupradas? E as pessoas que defendiam o Bolsonaro ficavam... Não, ele falou que ele não ia estuprar. Que se ele fosse estuprador, ele não ia estuprar. Porque a Maria do Rosário não merece. E é obviamente que eu entendo que tá implícito nessa frase que a Maria do Rosário é feia. E que se a Maria do Rosário não merece, quem merece? E aí começou uma discussão do caralho. E o Brasil começou a enlouquecer em torno desse assunto. Começou a criar um monte de camada de argumentação de... Bom, mas se ela não merece, então alguém merece. É isso que ele tá falando? E as pessoas que defendiam o Bolsonaro... Não. A frase para ali. Era só uma provocação. Não, mas peraí. Se ela não merece, então mulheres bonitas merecem ser estupradas? É isso que o teu presidente tá falando? E as pessoas começaram a brigar pra caralho por causa disso. E aqui começou tudo, cara. Meu Deus. Eu tô lembrando de tudo. Aí esse cara aqui tentou explicar o que o Bolsonaro falou no Jô Soares. Fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Pelo amor de Deus, moço, na boa. Olha, Não tem contexto. eu já ouvi muita bobagem na minha vida. Eu também. Mas essa supera a do Bolsonaro. E o próprio cara ri do que o Jô Soares falou. Bom, cara. Enfim. Eu não sei, cara. Eu entendo os dois lados desse negócio, cara. Eu entendo. Mas eu também acho que a resposta dele nessa época foi boa. Eu sou estuprador? Então eu sou estuprador. Tá bom, então. Eu não ia estuprar você. Porque você não... Ele na verdade, ele tentou chamá-la de feia de um jeito... Deixa eu tentar pensar o que aconteceu. Porque ele foi chamado de estuprador, isso não é legal. Aí ele basicamente eram duas crianças falando e uma falou, você que jogou a merenda no chão. Aí o outro fala, você é feia. Foi isso, essa é a discussão que aconteceu. Só que como são dois adultos que já têm contato com a linguagem e com o contexto e tal, e aí ele falou isso, você não merece, eu não ia estuprar você porque você não merece. Cara, a história do Brasil é uma loucura. Isso vai estar num livro um dia. Sabe que isso vai estar num livro um dia, né?